Magnus Carlsen e Vachier Lagrave jogaram uma partida próxima de perfeita no Campeonato Europeu de Clubes que está sendo disputado na Albânia. O francês, né, que havia vencido o Carlsen, né, a gente lembra na semana passada no Champions Chess Tour, ganhou 2 matches de xadrez rápido contra o próprio Carlsen, vem mantendo a boa fase, né, vem fazendo um bom torneio lá na Albânia e mostrou muita força ao segurar o Carlsen hoje. O Carlsen que vinha de 4 vitórias, a gente trouxe aqui algumas delas, né, nesse torneio. Ontem empatou com o Rapport e hoje não conseguiu passar do GM francês. Vamos dar uma olhadinha nessa partida, mas antes você deixa o like, se inscreva no canal, lembrando que é muito importante para a gente. A partida então começou com D4, o Carlsen jogou alguns peões do rei, né, nesses dias, mas dessa vez ele voltou para o peão dama, cavalo F3, cavalo C6, C4, e o Lagrave vem, ele que é muito conhecido por ser um ferrenho defensor da defesa Grunfeld, joga a defesa Grunfeld, ele vem mudando e aqui ele jogou novamente o gambito da dama aceito, qual ele havia jogado com o Carlsen semana passada. A gente trouxe até uma partida que o francês ganhou do número 1 do mundo. Carlsen jogou dama A4 cheque. O lance mais comum aqui é E3 para tomar de bispo. Dama A4 cheque. Cavalo C6 jogou o Lagrave. Outra opção seria, depois de dama A4 cheque, jogar C6, ameaçando B5. E depois de dama toma, tirar o bispo para F5. E a gente está numa defesa eslava por transposição. Porém, o francês preferiu jogar cavalo C6. Aí o Carlsen jogou E3 agora para tomar de bispo. E cavalo D7, um lance legal para jogar cavalo B6. Bispo toma, jogou o Carlsen. Agora cavalo B6 atacando a dama e o bispo. Vai trocar o cavalo pelo bispo. Dama B3, cavalo toma. Dama toma. Bispo E6. Desenvolveu com o tempo na dama. Dama E2, jogou o Carlsen. E aqui o francês jogou dama D5. Um lance bem interessante aqui. Qual que é a ideia desse lance? Antes de desenvolver a ala do rei, por exemplo, está jogando com a dama. A ideia é que esse cavalo C3, um lance muito natural para ganhar um tempo na dama, o Lagrave quer jogar dama C4 e levar o jogo para um final. Por exemplo, aqui esse bispo está extremamente forte nessa diagonal. As pretas têm um par de bispos e uma excelente posição. Portanto, depois de dama D5, Carlsen preferiu o cavalo de BD2, controlando a casa C4. E também com a ideia de avançar o centro E4. Uma das vantagens das brancas aqui é que elas têm 2 peões no centro contra um das pretas. Então, avançar o centro é uma ideia. E o francês veio com outro lance muito preciso aqui, que é F5. Controlando o E4 aqui das brancas. Roque jogou o Carlsen e o francês rocou grande também. Outra ideia interessante aqui. O que leva a um jogo bem agudo, com roques em flancos opostos. O Carlsen já jogou B4, começando o avanço na ala da dama. E o francês foi ousado aqui. Ele tomou mesmo o peão, sem medo de abrir a coluna B. E a decisão dele se mostrou certa aqui. O Carlsen aqui jogou A4. Outra possibilidade aqui seria, por exemplo, torre B1, para ameaçar o cavalo e colocar a torre na coluna B. E cavalo tomar 2 é um lance interessante, embora arriscado, ameaçando o cavalo C3, mas abrindo a coluna A. Levaria um jogo muito agudo e complicado. Então, cavalo toma B4, perdão, torre B1 seria uma possibilidade. Outra seria dama A5, defender com a dama sem tomar em A2. Porém, o Carlsen jogou A4. E uma ideia para ele aqui pode ser bispo A3, né? Passando o peão para depois colocar o bispo atrás. Veio dama D6. Uma ideia interessante aqui do francês. Se colocando na cravada, mas ele tem uma ideia, que bispo A3
Dama A6, belo lance aqui do Lagrave, atacando a dama. Se tomar, ele quer tomar de cavalo, e aí tá com um peãozinho a mais, né? Sem as damas fica mais fácil de neutralizar o ataque das brancas. Por isso Carlsen evitou a troca das damas com dama D1. E o francês veio com o cavalo para D3, aqui na meiuca da posição das brancas. Com o cavalo enchendo o saco, né? Digamos assim. Dama C2 e bispo D5. Outro lance legal aqui do Lagrave, liberando o peão de E para colocar as peças da lá do rei no jogo. Torre de FB1. Traz a torre pro ataque aqui o Carlsen e E5. Belo lance aqui do Lagrave. Devolvendo, digamos assim, um peão, né? Para simplificar a posição. Por que ele não jogou E6? E6, um lance legal seria a torre B5, atacando o cavalo de D3. E as pretas têm problemas aqui. Esse cavalo tá meio sem casa, digamos assim. Agora E5. Já, se torre B5 agora já não faz tanto sentido, porque tem E4 e o cavalo tá a salvo. Portanto, depois de E5, o norueguês tomou o peão de E5, cavalo toma E5, e agora não só tomou o de E5, como tomou o de F5 com cheque também o Carlsen. Aqui o francês jogou dama E6. Outra possibilidade seria jogar rei B8. Depois de bispo toma F8, torre de H toma F8, dama toma E5. Agora as brancas têm um peão a mais, mas tem bastante contrajogo com dama E2 aqui, ameaçando em F2. Esse bispo apontando aqui para G2, e o bispo também joga na defesa. Seria outra possibilidade aqui para o francês. Ele jogou dama E6 e agora forçou um final. Dama toma E5, dama toma E5, D toma E5. Bispo toma 3, torre toma 3. Mas estava tudo calculado aqui para o francês. Ele jogou bispo toma G2. Um tático aqui para recuperar o peão. Está tomando em D2. Rei toma G2. Torre toma D2. Rei G3. Saiu da cravada aqui o Carlsen para poder jogar F4. Torre F8. F4. E o Lagrave jogou um belo lance aqui, G5, minando aqui os peões, a forte estrutura das brancas, né, que tem esse peão passado aqui. Ele é muito bom em finais, o Lagrave, realmente tem um ótimo feeling, né, para finais, para buscar contrajogo e tal. O Carlsen seguiu com A5, ele não quis jogar, claro, F por G5 aqui, quebrando a própria estrutura. Uma possibilidade seria aqui torre D5 para tomar em E5, recuperando, e a estrutura só ficou quebrada aqui das brancas. Portanto, Carlsen jogou A5, ganhou um pouco de espaço ali na ala da dama. G toma, E toma e torre D4, atacando o peão duas vezes. Torre F3 defendeu o Carlsen. Torre F5 jogou o francês. Outro lance preciso, bloqueando os peões. Não tem rei G4, porque torre toma E5, cai o peão por conta da cravada, né? Seria um erro por conta desse. Então ele tem um belo bloqueio aqui. Carlsen jogou torre E1, trouxe o rei para o centro, Lagrave, E6, rei E7, bloqueando o peão. Os dois peões passados unidos estão bloqueados aqui do Carlsen. Torre C3, C5. Torre B3, agora cutuca o de B7, mas Lagrave tinha uma boa resposta aqui. B6, tomou, torre toma. Agora trocou o de B pelo de F4. Torre de F toma F4. Torre B7, cheque. E rei E8, o único lance bom, né? Claro, rei F8 levaria E7. Outros lances também levariam E7. Rei E8. Torre B8, cheque, jogou o Carlsen. Se E7 agora, tem perpétuo aqui, né? Cheque, rei, pode ficar dando cheque. Ou se o rei esconder aqui em H1, tem o lance, uma torre em E4 aqui.
Então vai cair o peão aqui. Na verdade, vai trocar esse pelo de E7, os dois peões, e vai empatar. Carlsen então deu uma repetida aqui. Torre B8, rei E7, torre B7, rei E8 e torre E5. Tentou um pouquinho mais. Porém, o Lagrave jogou, não deu muita chance aqui. Torre G4, cheque, rei F3, torre de D, F4, rei E3, torre B4, buscando a troca de uma das torres. Está dando peão de H7 para forçar a troca. Depois de torre toma H7, torre H4. Tacando a torre lá, de olho no peão de H2 também. Agora trocou o Carlsen. Se ele tirasse a torre, por exemplo, para 7, poderia dar um cheque, rei F2 e toma de H2 com cheque. Inclusive o rei branco tá cortado aqui, tem um leve desconforto. Ainda seria empate, né? Mas não tem por que o Carlsen entrar nisso. Ele poderia dar perpétuo aqui. Torre A8 e torre A7. O Carlsen aqui já jogou para liquidar tudo. Torre toma C5. Torre toma H2. Torre C7. Agora o solitário peão ali das brancas não vai chegar muito longe. E7. Torre E6. E agora trocou tudo. Só sobrou rei contra rei. Então uma partida muito precisa aqui dos dois jogadores. A precisão foi de 99,4 para os dois jogadores. A gente vê, segundo a ótica daquele que vê tudo, né, os computadores, foi uma partida quase perfeita. Vamos dar uma olhadinha no live rate, né? A gente tem acompanhado aí nos últimos dias. A gente vê que a fase, pra gente ver também que a fase do GM francês tá boa aqui. Vou colocar aqui a lista agora dos 20 primeiros. Tá aí, lista dos 20 primeiros no live rating. Carlsen com 2.845, ganhando 6 pontos. Absoluto ali na posição de número 1. Caruana, que está jogando o campeonato americano, está em segundo. 2.784. Depois o sumido Ding ali em terceiro. Naka, Firuza, Nepomniachtchi, Giri, Gukesh, Rapport, Wesley So, esses completam top 10. Kariakin é 11. Anand está ali em 12º, perdendo um pouquinho de rating. Lenier Domingues, Radjabov, Aronian. Pragnananda, a gente vê ali Prag subindo sem parar, 2.740.9, já o número 16 no mundo. E a gente vê o Lagrave ali ganhando 7 pontos. Uma fase boa. É difícil ganhar 7 pontos aí nessa faixa de rating. Está ali em 17º. Depois Mamedjarov, Grishuk e Lekuan completam o top 20 do xadrez clássico, aí, top 20 do mundo. Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos diários, quase diários aqui. E é isso, então. Valeu e até a próxima.